o tweet, inclusive, do presidente da Argentina, Milei, agradecendo o governo brasileiro por essa posição, né? Acho que é importante a gente acrescentar aqui no comentário que ele trouxe aqui no post. Agradeço enormemente a disposição do Brasil ao assumir a custódia da Embaixada Argentina na Venezuela. Também agradecemos a representação momentânea dos interesses da Argentina e dos seus cidadãos lá. Bem protocolar, mas importante e necessária, né? Sem dúvida, o Brasil conquistou uma fatura com o Milei. Milei está devendo uma para o Brasil. A chanceler dele, a Mondino, ligou para o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, e pediu que o assessor internacional do Palácio do Planalto, Celso Amorim, que se encontrava ainda em Caracas, que ele intercedesse, porque estava lá, as forças policiais estavam na porta da Embaixada da Argentina preparando a invasão, porque estão lá oposicionistas, estavam já desde antes da eleição. E, mediante um pedido do Celso Amorim, os policiais foram retirados da porta da embaixada e o governo brasileiro como que apadrinhou a instalação diplomática da Argentina em Caracas. Isso mostra a relevância da manutenção das relações diplomáticas e do erro que foi cometido durante a gestão do Bolsonaro, quando rompeu relações com a Venezuela. Então, esse não é o caminho. O Brasil não precisa romper relações com a Venezuela, até porque o país mantém relacionamento diplomático com outras ditaduras ao redor do planeta. Se relaciona com a China, com a Arábia Saudita, se relaciona com muitas ditaduras, né? E não precisa romper relações com a Venezuela. Ao contrário, deve exercitar a sua capacidade de diálogo no limite da necessidade e do possível. Agora, isso não pode se confundir, até porque nós estamos vivendo um momento que é singular e não se confunde com outros momentos da história. Isso não pode se confundir com complacência. Então, o diálogo não pode vir com o sacrifício da independência política do Brasil em relação ao posicionamento que adotará na Venezuela. Não dá para confundir o que está acontecendo lá, né? Então, o preço não pode ser a complacência com um ditador, né? Por isso, eu tenho a sensação de que foi um equívoco o posicionamento na OEA. Que a OEA ela se confunde muito com o antimadurismo, costuma se posicionar contra a Venezuela de forma muito frequente, né? Mas, num passado não muito longínquo, a ONU cogitou aprovar uma moção anti-Maduro, e essa iniciativa foi abortada no Conselho de Segurança da ONU por um veto da Rússia. Então, mal comparando, o Brasil mimetizou a Rússia ao se omitir, ao se esconder atrás da abstenção nessa votação que ocorreu na OEA, né? E os momentos são distintos, porque desde governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, do Lula, da Dilma, o Brasil passou por experiências que recomendam um distanciamento desse tipo de personagem. Nós tivemos aqui uma tentativa de golpe, tivemos o 8 de janeiro. Então não dá para fazer vista grossa para uma experiência antidemocrática aqui na vizinhança. Então, se o preço for esse, aí é melhor que se interrompa o diálogo. Evidentemente, enquanto o Brasil conseguir manter o relacionamento diplomático com a Venezuela, muito bem, isso é recomendável. E o mundo até espera isso do Brasil. O Lula foi ignorado pelo resto do mundo quando ele fez comentários sobre a Ucrânia, sobre a faixa de Gaza, mas o Biden ligou para ele, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ligou para ele. Ligou para ele para tratar de Venezuela, porque em relação à Venezuela, a palavra do Lula tem peso como líder regional que pretende ser, ele tem muito peso nessa matéria. Então, é preciso que o Lula exerça a sua liderança regional sem comprometer o seu compromisso com a democracia.
que vem antes de tudo. Esse fator democrático antecede qualquer outro. Então, isso é que eu acho que não pode se confundir nesse momento. E acho que na OEA foi confundido. Josias Sakamoto, aproveito para incluir aqui na nossa conversa o professor Maurício Santoro, cientista político, professor de Relações Internacionais, juntando aí, né, professor, o melhor dos dois mundos para a gente fazer essa costura do governo Lula, que está nessa saia justa, como o Josias estava destacando aqui, de ter esse papel diplomático importante, de não poder romper essa relação, fazendo toda essa mediação, mas tendo aí também essa preocupação com o compromisso democrático como um todo. Queria começar aqui agradecendo já a sua participação com a gente no All News e sabendo como que você lê essa situação do momento e as costuras do governo Lula, que está, de certa forma, aí correndo contra o tempo para se posicionar e organizar essas relações todas, sendo aí um líder na região, né? Bom dia para você. Acho que a gente está com um probleminha com seu áudio, professor. No momento ainda não, mas a gente pode ir corrigindo isso por enquanto. Opa, pronto. Agora Pronto. sim. Bom dia, professor. Natália, bom dia, Josias, bom dia, Leonardo. É um prazer estar aqui novamente. E que ano, né? Que ano de 2024 na política internacional. Uma sucessão de crises, de eleições muito difíceis, de denúncias de fraude, como agora no caso da Venezuela, e como isso está trazendo uma série de problemas e desafios para o Brasil. O caso venezuelano é o mais grave e o mais importante da perspectiva brasileira, porque ao contrário de uma crise como a guerra da Ucrânia ou como a guerra na faixa de Gaza, a Venezuela é muito próxima ao Brasil. Nós temos uma enorme fronteira com a Venezuela, de mais de 2.000 quilômetros, e nós sentimos de maneira muito profunda o impacto das crises venezuelanas dos últimos anos. É uma crise humanitária, com quase 8 milhões de imigrantes e refugiados, muitos deles que vieram buscar abrigo aqui no Brasil, e uma crise econômica. O PIB da Venezuela hoje é menos da metade do que ele era em 2013, quando Maduro foi eleito presidente, e a Venezuela chegou a ser um dos maiores mercados consumidores para os produtos brasileiros, e agora esse comércio é irrisório, né? Então, o Brasil perdeu muito com as várias crises da Venezuela. Perdeu do ponto de vista econômico, do comércio, dos investimentos, e sofreu os impactos também da crise humanitária, sobretudo por conta da questão dos refugiados. Então, é um interesse nacional brasileiro que a Venezuela consiga resolver os seus problemas políticos, que possa haver uma transição pacífica, que a democracia seja respeitada e que a Venezuela possa encontrar de novo o caminho de volta ao crescimento. E lembrando que a Venezuela já foi um exemplo na América Latina de um país muito estável democraticamente, lá nos anos 60, lá nos anos 70. Inclusive, foi muitas vezes um refúgio para latino-americanos que estavam fugindo das suas próprias ditaduras, principalmente no caso dos argentinos que lá buscaram asilo com muita frequência.